Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida. Só tu tens palavras de vida eterna. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças, se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes, fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Tocamos flauta para vós e não dançastes, fizemos lamentações e não chorastes. Amados irmãos e irmãs que celebram conosco esta Eucaristia, seja através da Rádio Liberdade FM, vocês aqui presentes na capela da Casa de Nazaré, você também que medita conosco a Palavra de Deus através do canal no YouTube. Hoje, nesta quarta-feira da 24ª semana do Tempo Comum, 17 de setembro, quando a Igreja nos convida a celebrar este grande doutor da Igreja, São Roberto Bellarmino, a Palavra de Deus vem ao nosso encontro, nos dizendo em primeiro lugar, o que é a Igreja? Eu dizia no começo da Eucaristia, que em tempos de muita dificuldade, em tempos de muita confusão, Deus suscita santos. Podem ver, ao longo da história da Igreja, sempre que surge algum problema, sempre que a escuridão vai se tornando mais densa, Deus vai colocando luzes no caminho da Igreja para ajudar o povo de Deus a não se desviar de Cristo e da verdade. E muitas vezes nós nos perguntamos o que é a Igreja. Não, padre, eu nunca me perguntei sobre o que é a Igreja. Sim, você já se perguntou. Quando você diz assim: ah, mas por que a Igreja não aprova tal coisa? Ah, mas a Igreja é muito atrasada porque ela não é assim. Ah, mas olha, o mundo já não pensa mais desse jeito e a Igreja continua insistindo nisso. Olha, mas esse pensamento da Igreja parece que ele é muito retrógrado. Cuidado. São Paulo hoje chama para São Timóteo, é um bispo formando outro bispo. São Paulo formando São Timóteo. Ele diz a São Timóteo: quero que saibas como proceder na casa de Deus, que é a Igreja do Deus vivo. Pois bem, a Igreja é a Igreja do Deus vivo. Mas ele diz outra coisa da Igreja. A Igreja é coluna e fundamento da verdade. Vocês acham que uma casa se mantém em pé se toda semana você altera a coluna e o fundamento dessa casa? Você acha que existe alguma construção que se mantém firme se todo dia você altera a coluna
e o fundamento da sua casa? Se o Joerison tivesse aqui, se o Chapéu de Couro tivesse aqui, eu ia perguntar para eles, porque são pedreiros. Se nós mexemos na coluna, não, essa coluna não está bonita aqui hoje, vamos arrancar ela daqui e pôr aqui, pronto, você fez isso, a casa foi para o chão. Esse fundamento eu acho que podia ser diferente, arranca o fundamento da casa. É possível você alterar o fundamento de uma construção e essa construção se manter em pé? Eu posso trocar o telhado, eu posso trocar a porta, eu posso trocar as janelas, eu posso trocar a cor, mas a coluna e o fundamento de uma construção é impossível. Porque a igreja se mantém inalterável nesses 2000 anos naquilo que é a doutrina da igreja? Os costumes mudam, as coisas novas vão aparecendo. Houve um tempo que se celebrava a missa voltado para o sacrário, hoje é voltado para o povo. Houve um tempo que se celebrava em latim, hoje se celebra em vernáculo, na língua das pessoas. Mas a fé, a doutrina, essa é inalterável. Entre o Papa Leão, entre o Papa Urbano, Papa Francisco, Papa Gregório, Papa Bento, Papa João Paulo XV, não interessa. A doutrina da igreja, ela é inalterável, porque a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. E a verdade, meus irmãos e irmãs, ela não muda conforme a moda do tempo. O que era verdade antes não é verdade hoje. Se o que era verdade antes não é verdade hoje, então nunca foi verdade. Basta a gente perguntar para qualquer professor de matemática. 2 mais 2 é igual a 4. Você concordando ou não concordando, 2 e 2 são 4. Eu não concordo. Querida, querido, você vai continuar discordando até o fim da sua vida. A luz é luz, a escuridão é escuridão. A verdade é verdade, a mentira é mentira. O acerto é acerto, o erro é erro. E a igreja recebeu de Cristo essa missão de ser para esse mundo que vive em tantas mudanças, ser de fato esta coluna e esse fundamento da verdade, para que a humanidade não morra afogada nesse mar de dificuldades que a gente vive. Podem ver quantas ideologias já passaram, quantos estudiosos já escreveram, quantas filosofias já inventaram, quantos sistemas já criaram, e a igreja permanece a mesma há 2000 anos. Pergunto a vocês, qual é a empresa, qual é o sistema de governo, qual é, sei lá, o nome que se queira dar, que perdure na história por 2000 anos, presente no mundo inteiro? Basta passar um pente fino na história. Até a pessoa mais ateia, mais pagã, ela vai ter que se dobrar e dizer: a única instituição que se manteve e se mantém no mundo inteiro é a igreja. Pensemos em 1500, quando chega aqui as caravelas, com Pedro Álvares Cabral e Companhia Limitada. Não tinha celular, não tinha internet, não tinha iPhone, não tinha rádio. Tinha entre a Europa e o continente um imenso oceano. A mesmíssima igreja da Europa veio dentro do barco na pessoa do Frei Henrique de Coimbra e os demais sacerdotes. E aqui, nesta terra de Santa Cruz, aqui no Brasil, a mesmíssima igreja que havia em Roma, em Portugal, se levanta com a mesma doutrina, o mesmo culto, a mesma disciplina. Percebem? Quando nós entendemos o que é a igreja, a nossa vida muda, porque nós sabemos que, embora dentro da igreja haja pessoas difíceis, como eu, por exemplo,
A igreja, ela não depende de mim. A igreja, ela é, independente do tempo, do lugar, da moda, do costume, a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. E quem não deseja a santidade, quem não deseja a vida cristã, jamais vai abraçar a igreja. Disse Jesus isso hoje no Evangelho. Olha como Jesus compara a geração daquele tempo e hoje também. Jesus olha e faz um desabafo. Ele fala: vocês são muito difíceis. Por quê? Veio João Batista, que era severo. Ah, ele não serve. Veio eu, que como e bebo com os pecadores. Também não sirvo. Não adianta. Não adianta a gente abandonar a coluna e o fundamento da verdade, que é a igreja, para agradar os homens. Por quê? Quem não deseja se converter, quem não deseja a santidade, nunca vai abraçar. Pode vir um papa rígido. Ah, esse é rígido demais, a gente não segue. Pode vir um papa mais aberto. Ah, esse a gente não segue porque é muito aberto. Quem não deseja a conversão, independente das adequações que se queiram fazer, independente, as pessoas que não desejam a conversão de vida, elas não vão abraçar nada. Sabe por quê? Porque você quer o céu, mas você não quer mudar de vida. Você quer o céu, mas você não quer que o Evangelho mexa nesse teu esqueminha de vida. E é por isso que nada muda. E aí, como a gente não consegue ajustar a nossa vida ao Evangelho, nós queremos que a igreja mude, que o Papa aprove isso, que o Papa aprove aquilo. Para quê? Para destruir a coluna e o fundamento da verdade? Cuidado, meu irmão, minha irmã. Não é o Evangelho que tem que ser cortado para se ajustar na sua vida. É a nossa vida que, através da conversão, precisa ser cortada para caber dentro do Evangelho. Alguém aqui tem mais de 2000 anos? Então, é muito mais fácil um padreco de meia tigela como eu, de 40 anos, me ajustar à igreja de 2000, do que na minha arrogância e na minha soberba, eu querer que uma igreja de 2000 anos se ajuste na minha vida. Eu vou passar, com os meus costumes, com as minhas belezas e as minhas misérias. A igreja vai permanecer. E ela permanece, primeiro, porque o fundador dela é Cristo. E segundo, porque ela é, nesse tempo de tanta mudança, nesses tempos de tanta crise, nesses tempos de tanta escuridão, a igreja é e continuará sendo a coluna e o fundamento da verdade. E essa igreja tem mãe, é Maria. Pensamos que ela, a mãe de Deus e nossa mãe, que trouxe ao mundo a verdade com V maiúsculo, que é Cristo, que ela nos ajude a permanecermos unidos debaixo da autoridade da igreja, para que, vivendo esta vida segura debaixo da igreja, que é a coluna e o fundamento da verdade, nós possamos ajustar a nossa vida ao querer de Deus, ao Santo Evangelho, e assim com Maria, louvarmos a Deus por toda a eternidade no céu, que é a nossa pátria definitiva. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.